Bom, vou iniciar essa live ou vídeo, como queiram, de hoje, falando a respeito de TTRVP. O que é isso? É tratamento terapêutico à base de regressão a vidas passadas. Bom, e por que eu resolvi falar a respeito desse assunto? Primeiro pelo seguinte, porque são muitas pessoas que me perguntam todos os dias, através das minhas redes sociais, as minhas duas contas no Facebook, no Instagram, também no WhatsApp, as pessoas me perguntam a respeito de que se a terapia de regressão a vidas passadas pode ajudar elas a resolver problemas, solucionar problemas do passado que estão causando muito sofrimento na vida delas no presente. Bom, evidentemente eu digo que sim, e realmente pode. Por quê? Porque a terapia de regressão a vidas passadas, ela é verdadeira, ela realmente existe. Ela pode perfeitamente solucionar problemas do passado, no presente, pode solucionar esses problemas e, inclusive, ela pode dar continuidade a esse tratamento a partir do momento que a pessoa começa a se identificar e começa a conhecer os processos, os elementos fundamentais que regem a terapia, essa terapia de regressão. Bom, mas eu preciso dizer o seguinte, que os sofrimentos que as pessoas estão sentindo estão diretamente relacionados a algumas questões que a gente tem que avaliar, tá? Porque assim, não é toda e qualquer regressão que vai dar o resultado esperado. Então, calma, até porque nós vamos chegar lá, eu vou falar a respeito desse assunto, tá? Ainda nesse vídeo, que é para você entender perfeitamente, ok? Bom, mas voltando então na questão, o motivo desse vídeo é por isso. As pessoas me perguntam se tem condições, realmente tem condições, eu alerto para essas questões que são importantes, são muito fundamentais, são bem fundamentais e precisamos chamar a atenção a essas questões. Bom, mas o que ocorre? Ocorre o seguinte, que a terapia de regressão, ela precisa ser muito bem interpretada, porque ocorre que muitas vezes ela causa, né, os problemas de outras vidas causam brigas, né, no ambiente de trabalho, causam desavenças, causam brigas, no ambiente familiar, causam desavenças no local de trabalho, exclusões sociais, crise financeira, decepções amorosas e também criam doenças que a medicina não consegue explicar, são as doenças somatoformes. Então, cria-se em todos esses ambientes uma espécie de assim, uma crise, né? Ela pode se diversificar em ansiedade, angústia, depressão, estresse, fobias, enfim, são vários os transtornos mentais que ocasionam na pessoa, tudo isso por problemas, né, do passado, pode ser de outras vidas que estão causando sofrimento para a pessoa que está sendo atingida no presente, na vida atual. Bom, mas e o que acontece? Todas as pessoas que estão sofrendo esse tipo de transtorno, estão passando por essas situações nesses ambientes, elas apresentam um grau de paranormalidade. E é aí que eu quero chamar a atenção sobre o grau de paranormalidade, porque são três. É o pequeno, o médio e o grau elevado de paranormalidade. Geralmente, as pessoas que querem se submeter ou sentem-se com vontade
de se submeter a uma terapia de regressão a vidas passadas, elas intuem ou sentem um pressentimento, alguma coisa assim, algo que as instiga a pensar: puxa vida, eu estou buscando uma explicação e não encontro. Será que uma terapia de regressão a vidas passadas não vai me ajudar? Esse problema só pode ser de outras vidas. Eu não encontro uma solução. Eu faço uma retrospectiva, mas não encontro uma solução. Quando isso acontece com as pessoas, provavelmente é uma possibilidade muito grande de que essa pessoa esteja com o grau de paranormalidade dela médio ou elevado, e é esse grau de paranormalidade que está fazendo com que ela sinta esse entusiasmo, né, de se submeter a uma regressão. Bom, mas aí é o seguinte, o que acontece? Acontece que se você está passando por uma situação dessas, ou seja, se você teve ou está tendo um pressentimento, uma sensação de que a terapia de regressão a vidas passadas pode solucionar um problema remoto que está fazendo você sofrer nesse tempo presente, na vida atual, eu digo que sim, há essa possibilidade e nós temos que avaliar muito bem isso. E mais uma coisa, você, se está com essa sensação, esteve ou está com essa sensação, você precisa prestar muita atenção em 5 coisas que eu vou te falar que são muito importantes e você precisa saber sobre terapia de regressão a vidas passadas. Certo? Bom, vamos falar a respeito disso, só que antes a gente está falando e ainda não nos apresentamos. Bom, o que acontece? Se você que ainda não é inscrito no meu canal, né, está chegando agora, não sabe quem eu sou o Tony Jesuíno, terapeuta holístico e apresentador de podcast do canal Tony Meia-Noite aqui no YouTube. O meu canal, ele ajuda você a se autoajudar. Meu canal é canal de autoajuda e desenvolvimento pessoal e espiritual. O que é isso? O que eu faço? Eu ajudo você a se autoajudar e ter autoconfiança e autoconhecimento para se autodesenvolver, tanto pessoal como espiritualmente. E tudo isso eu faço aqui no canal de forma prática, prazerosa e perene. Bom, eu preciso provar de uma certa forma para você que eu faço isso, tá? E como é que eu faço isso? Bom, através dos meus vídeos semanais e através também dos podcasts todas as quartas-feiras das 19 às 20 horas aqui no meu canal Tony Meia-Noite do YouTube, certo? Bom, aí eu tô seguindo aqui, um roteiro que é para eu não me perder, porque senão eu me perco e aí a conversa fica praticamente jogada fora. A gente tem que ter um norte, né, que é para poder falar. Eu tô falando para você então que eu faço isso. Não é que eu tenha que provar, não, mas eu tenho que dar uma comprovação disso que eu faço. E até para você ficar sabendo se esse vídeo, se o meu canal, ele é importante para você, tá? Tudo que eu falei anteriormente tem uma importância muito grande para você que está passando aqueles problemas que eu havia dito, né? Se você está chegando agora, no canal e não pegou o início da conversa, eu estou falando sobre terapia de regressão a vidas passadas. E estou falando que é importante que nós vejamos, né, façamos uma pesquisa para ver se realmente a terapia de regressão a vidas passadas poderá solucionar o seu problema. Que na grande maioria das vezes sim, principalmente quando a pessoa já
antevê, quando ela pressente que uma terapia de regressão a vidas passadas pode solucionar esse problema dela. Aí o caminho praticamente já fica andado. Mas aí, o que nós precisamos para fazer isso? Bom, precisamos primeiramente assim, ter a certeza se a pessoa realmente está com transtornos, se aqueles transtornos eles não são de ordem especificamente normal, né? Ordem normal e anormal. Existem esses dois tipos de ordem que nós precisamos chamar atenção, a ordem normal e anormal. E quando o assunto se direcionar para a ordem normal e anormal, bom, as terapias de regressão infelizmente não podem fazer nada. Por quê? Porque os assuntos normais e anormais, eles estão sujeitos às ciências humanas. Todas as ciências da área do conhecimento humano é a ciência, ou são as ciências que têm autonomia de trabalhar com essas questões, as questões normais e anormais. Bom, se saiu fora disso, então são questões paranormais. Aí é comigo. Aí é com a paranormalidade. É aí onde eu entro. Porque se a angústia, a ansiedade, a depressão, o estresse, as fobias, enfim, aqueles transtornos mentais que nós falamos lá no início do vídeo, se esses transtornos estão causando sofrimento na sua vida, e eles são de ordem paranormal, aí sim, aí está definitivamente certo que o problema que está causando sofrimento na sua vida pode sim, com absoluta certeza, ser solucionado através da terapia de regressão a vidas passadas, ou seja, uma TTRVP, ou seja, pode ser sim tratado através de um tratamento terapêutico à base de regressão a vidas passadas. Certo? Tá dando para entender essa parte? Vamos adiante então. Eu preciso trazer dados que justifiquem o porquê desse vídeo, tá? Então, bom, eu falei para você a importância do vídeo, por que eu estou fazendo esse vídeo, que é para ajudar essas pessoas, tá? Mas olha só, ajudar as pessoas que têm esses acontecimentos, né? Ocorrem com elas, e elas não sabem, elas vão para um lado, vão para o outro e não conseguem uma explicação. Essa é a intenção do meu vídeo. Agora, não somente essas pessoas que estão sofrendo por esses problemas. Por quê? Porque existem pessoas que gostam dessas pessoas que estão sofrendo. Você está dando para você entender. É aí onde entra a questão. Por quê? Porque eu não ajudo somente essas pessoas que estão sofrendo e que são, na minha ótica, na minha visão, são paranormais. Por quê? Porque tem um grau de paranormalidade médio ou elevado, tá? Portanto, elas são paranormais. Então, mas elas estão sofrendo. E as pessoas que amam elas estão sofrendo também. Então, o que acontece? Se eu ajudar essas pessoas que estão sofrendo, automaticamente eu ajudo as pessoas que amam essas pessoas que estão sofrendo. Então, eu ajudo duas pessoas, na verdade, quem está sofrendo e quem ama quem está sofrendo, certo? É um detalhe bem interessante, nós precisamos prestar muita atenção para isso, porque à medida que nós vamos conversando, os assuntos vão se buscando uns aos outros, eles vão se justificando uns aos outros. Então, isso que nós estamos falando agora no início, lá no final do vídeo vai fazer uma importância muito grande. Por isso que eu digo para você, presta bastante atenção no que eu estou falando. Bom, dando seguimento então, eu preciso justificar. E como é que eu justifico isso? Fazendo esse trabalho, desenvolvendo desta forma, com prática,
com prazer e também de forma perene, de forma duradoura, para que você perceba e sinta que esse não é um trabalho inicial e mediano, não, ele é duradouro também. Não é somente submeter uma pessoa a uma sessão de regressão e aí resolver o problema dela e depois deixar, não. Tem todo um acompanhamento que é feito, até porque também acontece o seguinte, essas pessoas que se submeteram a uma regressão hoje, amanhã elas poderão estar aplicando essa mesma terapia, poderão estar ajudando outras pessoas. Aliás, esse é o meu objetivo. Como eu disse para você logo no início, o meu canal é um canal de autoajuda. Ele é um canal de desenvolvimento pessoal e espiritual. Então, é uma coisa que a gente faz de início, dá seguimento a isso, e eu só vou parar depois que eu morrer. Mas só que vai ficar outras pessoas, eu tenho absoluta certeza disso, talvez até você seja uma delas, que tome gosto pela coisa, porque tem muita gente que precisa de ajuda, eu vou dizer para você, não só pela terapia de regressão, mas por outras terapias também que eu aplico aqui no canal e que mais tarde, é claro, nós vamos falar sobre isso, porque hoje o vídeo é sobre TTRVP, ou seja, tratamento terapêutico à base de regressão a vidas passadas, tá? Hoje o vídeo é só sobre isso. As outras terapias vão ficar para outro vídeo, ok? Muito bem, até para você não perder, né? Porque assim você sabe que tem bastante conteúdo aqui no canal e você sabe que toda semana tem um vídeo e tem um podcast, então você já sabe que esse é o seu lugar. Você tem interesse nesses assuntos e o que é bem melhor ainda, além do interesse, se você está sendo influenciado ou influenciada por alguma dessas questões. Bem, toda semana nós vamos falar sobre isso. Mas vamos lá, vamos voltar então, senão eu me perco e faço você se perder também, né? Eu vou mostrar na prática, tá, o porquê e o valor desse vídeo. O que acontece? O que acontece é assim, ó, a terapia de regressão a vidas passadas, ela, após um estudo bem feito, após um trabalho bem pesquisado, tá, entre terapeuta e paciente, chegou-se à conclusão de que realmente a terapia deve ser aplicada, ela será aplicada em forma de sessão, tantas quantas forem necessárias, de acordo com o grau, de acordo com o problema, né, o volume do problema que está fazendo a pessoa sofrer. Muito bem. Nós vamos fazer isso, mas o que é importante? Aquelas 5 coisas que eu falei para você, aqueles 5 assuntos relacionados à terapia de regressão que precisam ser ditos. Precisam estar presentes e conscientes tanto na mente do terapeuta e na intenção dele, como também na mente e na intenção do paciente. Certo? Tá, ok. Então tá. Essa parte vai justificar então, né, mostrar o valor da terapia de regressão e também eu vou estar mostrando, né, de forma semelhante o porquê que eu estou falando sobre isso aqui nesse vídeo. E vou dar seguimento. Eu vou deixar mais tarde uma playlist, né, deixar as descrições vou deixar os links na descrição desse vídeo para que você faça. Mais tarde eu vou montar uma playlist falando a respeito de terapia de regressão a vidas passadas, ok? Aí quando você quiser dar uma olhadinha, dá uma olhada lá, entra na playlist, assiste o primeiro vídeo, o segundo, o terceiro, enfim, quantos estiver lá. Eu acho que serão 5 vídeos, eu não lembro bem, eu tenho o esboço ali, tenho o rascunho, mas eu informo você quando a playlist estiver totalmente montada, mas enquanto eu não monto ela, você vai assistir esse vídeo.
porque ele vai ser muito elucidativo. Eu acho que até já está sendo bastante elucidativo para você, tá bem? Então, enquanto a playlist não fica totalmente organizada e eu não publico ela aqui no canal, você vai ficar então assistindo esse vídeo. Assista ele tantas quantas vezes forem necessário. E mais um detalhe, esse vídeo vai ajudar você. Assista ele até o final, eu tenho certeza absoluta que ele vai te ajudar, certo? Bom, vamos adiante então. Nós vamos agora mostrar de fato e de direito o valor da terapia de regressão a vidas passadas quando se justificar a razão do seu emprego, ou seja, quando a sessão realmente tiver que ser aplicada, nós vamos mostrar agora mostrar esse motivo, né? Como nós vamos fazer isso? Bom, deixa eu ver aqui, deixa eu folhear aqui, que é para, eu estou dizendo para você, eu preciso me organizar para saber o que eu estou falando para você. E preciso falar em ordem. Tá? Nós vamos falar então nas 5 questões que eu disse para você que são muito importantes mesmo, tá? E já vamos entrar direto na primeira questão, tá? Mas só que assim, ó, bem rapidinho, antes eu quero fazer um agradecimento, aliás, na verdade são 2 agradecimentos. Antes de entrar a fundo nessas 5 questões, eu quero fazer esses agradecimentos. O primeiro deles é para a AJ Soluções Imóveis. AJ Soluções Imóveis, muito obrigado pela parceria, muito obrigado pelo patrocínio que vocês dispensam aqui para o meu canal, certo? Muito obrigado mesmo. Olha, sem vocês, esse canal e os vídeos que são produzidos aqui, bem como os podcasts, não seriam possíveis. Não teria como. Muito obrigado mesmo pela ajuda mensal que vocês dão aqui para o canal, certo? E outro agradecimento também, muito semelhante, com a mesma força, é para a J Filho Serviços Terceirizados, que é uma empresa, nos ajuda muito aqui também, é uma parceira, patrocina o canal e dá muita força para que nós estejamos em pé, crescendo, como estamos crescendo, graças a Deus, mensalmente nós estamos crescendo e sem vocês, a J Soluções Imóveis e a J Filho, não seria possível nós estarmos crescendo como nós estamos crescendo. E vamos, com a ajuda de vocês, e se outros patrocinadores quiserem nos apoiar também, vamos crescer com a ajuda de todos vocês, tá bem? Muito obrigado mesmo. Bom, feitos os agradecimentos, agora vamos então direto para a questão que eu falei, ou melhor, as 5 questões que são muito importantes você saber a respeito de terapia de regressão a vidas passadas. Indo direto então para a primeira delas. Vamos lá, só deixa eu me achar aqui, tá? Achei, tá, aqui. Bom, o que é importante, a primeira questão a primeira coisa que eu preciso falar a respeito de terapia de regressão. Que nós, seres humanos, todos nós seres humanos, temos um grau de paranormalidade, como eu havia dito, pequeno, médio e elevado. Bom, de acordo com o grau de paranormalidade que nós temos, acontecem as manifestações. Só que assim, ó, é muito importante que você entenda que, além desses graus de paranormalidade, nós temos corpos, 2 corpos, o corpo físico e o corpo espiritual, certo? Bom, o corpo físico é esse nosso corpo aqui, composto de todos os elementos físicos que nós possuímos, cabeça, tronco, membro, coisas que você já sabe e aprendeu na escola. Muito bem. Só que tem um detalhe, nós temos, com esse corpo físico, nós temos a saúde física
a saúde emocional e a saúde espiritual, certo? Aí você já vai entender aonde eu quero chegar com essa primeira questão importante sobre terapia de regressão. Acontece que precisa ficar muito bem entendido esse fato de que a saúde física, a saúde emocional e a saúde espiritual estão agregadas, unidas entre si, e qualquer influência interna do corpo físico ou externa, né, no mundo externo, qualquer influência poderá causar no nosso humor, no nosso estado de espírito externo e interno, principalmente no interno, poderá causar um desequilíbrio, tá? Um desequilíbrio físico, um desequilíbrio emocional ou um desequilíbrio espiritual, de acordo com o estado de espírito em que nós estivermos naquele momento que aconteceu a influência do mundo externo, lado de fora do corpo, ou para o lado de dentro, no emocional ou no espiritual. Se não estiver dando para você entender, se eu estiver falando de uma forma muito complicada, eu peço para que você deixe um comentário aqui embaixo dizendo: Tony Jesuíno, não entendi nada daquilo que você falou. Bom, aí eu vou pegar e vou fazer o seguinte: de acordo com as minhas possibilidades, eu vou responder a todos os comentários. Disso pode ficar absolutamente certo ou certa. Mas é preciso que você faça esses comentários, tá bem? Deixa ali nos comentários, escreve alguma coisa, não entendi, e eu vou explicar especificamente para você, né, tudo aquilo, toda aquela dúvida que você teve no momento do vídeo, que eu não estou conseguindo explicar agora, porque é óbvio, eu estou falando, agora eu estou comentando com você, então fica bem difícil eu explicar agora. Então por isso que eu estou falando assim, ó, meio, né, a full, como você diz, mas depois, posteriormente, se você fizer, deixar o seu comentário, eu vou responder. Se você não comentar nada, para mim, eu vou entender que você está compreendendo exatamente tudo isso que eu estou dizendo. Mas então vamos lá, vamos voltar. Como é que a gente vai ter a certeza de que está acontecendo um problema com a pessoa, que ela está sendo influenciada, e vamos dizer assim, uma influência negativa, pelo meio interno ou externo? Como nós vamos entender isso? Quando ela estiver em desequilíbrio. Lembra daquilo que nós falamos lá no início do vídeo? Angústia, ansiedade, depressão, estresse e tudo mais? Então, isso pode ser uma influência tanto do mundo externo quanto do mundo externo como do mundo interno. Cada vez que isso acontecer, nós precisamos equilibrar isso. E como nós equilibramos? Através de terapias. E a terapia de regressão é uma delas, tá? Se for o caso, nós vamos aplicá-la. Bom, mas aí assim, ó, como é que acontecem esses desequilíbrios? Acontece porque, dependendo do nosso humor, nosso estado de espírito, no momento, nós vamos ficar bem-humorados ou mal-humorados. Se nós ficarmos mal-humorados, é sinal que a influência é negativa. Se nós ficarmos bem-humorados, significa que a influência é positiva. Só que tem outro detalhe. Se o nosso estado de espírito estiver abalado, nós ficaremos de mau humor. Se ele estiver equilibrado, o nosso bom humor será o suficiente para repelir essa influência negativa. Tá entendendo? Tá dando para entender? Se não entendeu, faça um comentário. Mais tarde eu respondo. Bom, seguimos adiante. Essas influências que podem acontecer, né, nosso estado de saúde física, emocional e espiritual, eles podem acontecer pelo aquilo que nós falamos lá na frente. Lá antes, no início do vídeo, lembra? Quando nós falamos em ordem normal e anormal? Então,
as ordens normais e anormais acontecem no corpo físico e no estado emocional, até o limite, tá? Estado físico, no corpo físico e no corpo emocional, estado de saúde física e emocional. Os assuntos normais e anormais acontecem até ali, até o limite do emocional. Do limite do emocional até o emocional e o estado de saúde espiritual, acontecem todos os assuntos paranormais. Por isso é que eu tinha dito lá na frente que as terapias holísticas, os tratamentos à base de terapia holística, elas atuam nessa parte. Elas procuram dar o tratamento como um todo, ou seja, englobando o estado de saúde física, emocional e espiritual. Os tratamentos alopáticos, os tratamentos convencionais da medicina, e olha que eu quero deixar um parêntese aberto aqui, não estou falando mal da medicina, só estou falando a verdade, que a medicina tem limitações, principalmente quando os assuntos entram no mundo do paranormal, que nós sabemos que existe, já está comprovado que nós, seres humanos, somos todos paranormais. Bom, para não deixar esse vídeo muito extenso, eu vou dar uma resumida nisso tudo que eu estou dizendo. Se você está tendo algum problema, tá, com angústia, ansiedade, todas aquelas coisas que nós falamos lá no início, precisamos ver se a terapia de regressão vai auxiliar, que dependendo, ela vai auxiliar, que nós acabamos de falar. Se o seu problema for de ordem paranormal, com certeza sim, a regressão, a terapia de regressão a vidas passadas, ela é já preparada, uma terapia preparada para esses assuntos, ok? Então, básico é isso. O segundo ponto, e até deixar claro também que, como eu disse, a playlist, a minha playlist que fala a respeito de regressão, ela vai dar detalhadamente tudo isso que eu estou falando aqui em resumo, tá certo? Então, por isso que não precisa você se preocupar. Lá adiante você vai ter um cabedal de conhecimentos, né, e um compêndio, né, todo ele preparado para dar as explicações que são necessárias. Agora até pode estar pintando uma dúvida na sua cabeça, mas mais tarde ela será sanada. Não se preocupe, fique tranquilo, fique tranquila em relação a isso, tá bem? Eu já estou me estendendo demais, esse vídeo já está ficando muito longo, então por isso que eu vou rapidamente para aquela segunda questão a respeito da importância da terapia de regressão. A segunda questão está ligada